Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a atmosfera entre Marlon e Cami estava carregada de uma tensão difícil de ignorar. Depois de tantos momentos de aproximação e afastamento, Marlon finalmente decidiu abrir o jogo. Com a voz firme, mas o olhar vulnerável, ele pediu que Cami fosse sincera sobre seus sentimentos. Não queria mais viver na dúvida, nem se perder em suposições. Para ele, era hora de encarar a verdade, mesmo que doesse. Cami, tocada pela franqueza dele, se emocionou. As palavras de Marlon ressoaram fundo, justamente quando ela começava a se sensibilizar com as atitudes de Ryan, que vinha demonstrando intenções genuínas e surpreendentemente nobres. O coração dela, dividido, se via preso em um dilema delicado, entre a segurança que Marlon representava e o inesperado afeto despertado por Ryan. Enquanto isso, em outro ponto da trama, Peter não conseguia mais esconder o que sentia por Nina. Em um momento de fragilidade, ele confessou seu interesse, revelando o quanto ela mexia com ele. Nina, desconcertada, tentou processar aquela declaração inesperada, sem imaginar que logo seriam surpreendidos, pois justamente nesse instante, Marlon apareceu no galpão, encontrando os dois juntos. O choque em seu rosto foi evidente. Sem perder tempo, ele convocou Manuel e Danilo para que testemunhassem a cena. A tensão cresceu no ar como uma bomba prestes a explodir. Enquanto esses segredos vinham à tona, Bárbara e Ryan se entregavam um ao outro. Unidos pela cumplicidade e pelo desejo, eles deram um passo além e ficaram juntos. Para Bárbara, era um momento de libertação, enquanto para Ryan, a confirmação de que estava pronto para viver novas emoções, mesmo que isso complicasse ainda mais o frágil triângulo envolvendo Cami. Nos bastidores da família Boas, as tensões também aumentavam. Jacques, pressionado pelos escândalos envolvendo Peter e Nina, tomou a decisão de assumir os prejuízos financeiros que eles causaram nos estabelecimentos da região. A atitude, que em outro momento poderia ser vista como um gesto de responsabilidade, foi interpretada como sinal de desgaste e fraqueza. Ainda mais porque, dentro da mansão, um novo conflito ganhava corpo. Léo não aceitava a decisão de Jacques de desmontar o quarto de Sofia. Para o jovem, aquele espaço era mais do que 4 paredes decoradas. Era memória, era afeto, era a ligação mais pura com o que acreditava ser família. A revolta de Léo ecoou pela casa, intensificando o clima de ruptura. Paralelamente, Vivian surpreendeu ao conseguir reverter a curatela de Rosa para Samuel. A vitória, que representava uma virada de jogo, deixou Jacques enfurecido. Acostumado a controlar todos ao redor, ele se viu desafiado de uma forma que não esperava. Sua fúria foi tão grande que até Davi e Ricardo, já acostumados aos rompantes do empresário, se assustaram com a intensidade de sua reação. Era como se Jacques estivesse disposto a tudo para retomar o poder que começava a lhe escapar por entre os dedos. Bárbara, observadora atenta, aproveitou um momento de calma para conversar com Marlon sobre Ryan e Cami. Percebeu o quanto a relação entre os três estava cada vez mais confusa e instável. Em sua opinião, era preciso clareza antes que todos se machucassem ainda mais. Marlon, porém, estava dividido entre o desejo de lutar por Cami e a necessidade de preservar sua própria dignidade. No campo das investigações criminais, Valkyria deu um passo decisivo ao intimar Tânia para depor sobre o assassinato de Abel. O caso, que já movimentava a cidade, ganhou novos contornos com essa convocação. Muitos acreditavam que Tânia guardava segredos que poderiam mudar completamente os rumos da investigação. O clima de suspense aumentava, deixando claro que verdades sombrias ainda estavam por ser reveladas. Enquanto tudo isso acontecia, Samuel retomava com firmeza a presidência da Boas. Sua volta ao comando representava um marco. Era o momento de mostrar que estava pronto para enfrentar Jacques de igual para igual. A reviravolta trouxe esperança para alguns e desespero para outros, já que significava um enfraquecimento direto do domínio de Jacques sobre a família e os negócios. As peças no tabuleiro estavam em movimento constante. Os sentimentos de Marlon, Cami e Ryan formavam um triângulo delicado que ameaçava explodir a qualquer momento.
Peter e Nina, agora expostos, corriam o risco de sofrer represálias. Bárbara se equilibrava entre a paixão e a lucidez, tentando aconselhar, mas também envolvida emocionalmente. Jacques, por sua vez, era um vulcão em erupção, incapaz de aceitar que o poder lhe fosse arrancado, seja pela ousadia de Vivian, pela rebeldia de Léo ou pela determinação de Samuel. O episódio deixou claro que ninguém estava a salvo. A cada decisão, um novo conflito surgia. A cada revelação, uma nova ameaça se formava. E no centro de tudo, o destino da família Boaz parecia pender entre a ruína e a redenção. A vida de Marlon está prestes a sofrer uma verdadeira reviravolta em Dona de Mim. O policial, conhecido por sua postura séria e pela dedicação ao trabalho, verá sua rotina desmoronar depois do fim do noivado com Cami. Em meio à dor, às dúvidas e às tentativas de seguir em frente, ele acabará envolvido em um turbilhão de emoções que culminará em uma cena intensa e inesperada ao lado de Bárbara, a lutadora que não mede esforços para conquistá-lo. Tudo começa com a crise em seu relacionamento com Cami. Após sobreviver a um trauma profundo, o crime brutal cometido por Ronaldo, a jovem passa a enxergar a vida e os sentimentos de outra maneira. Marlon, embora disposto a apoiá-la, vê-se cada vez mais distante da noiva. As divergências entre os dois se tornam insuportáveis, até que Cami pede um tempo para refletir. O gesto já deixa Marlon abalado, mas o golpe final vem dias depois. Em 8 de outubro, Cami decide encerrar o noivado de vez. Em uma cena carregada de emoção, ela devolve o anel que simbolizava o compromisso e confessa que não consegue seguir ao lado dele naquele momento. Marlon, arrasado, percebe ainda que Cami está se reaproximando de Ryan, o que intensifica sua dor e sensação de perda. Fragilizado, o policial tenta encontrar algum alívio nos treinos de kickboxing. O esporte, que sempre serviu como válvula de escape, torna-se uma forma de extravasar a frustração. É nesse ambiente, porém, que seu caminho cruza de forma mais intensa com o de Bárbara. A lutadora, destemida e provocadora, já havia demonstrado interesse por Marlon, mas agora enxerga a oportunidade perfeita para se aproximar. Determinada a seduzi-lo, Bárbara não hesita em ultrapassar limites. Em cenas previstas para irem ao ar a partir de 16 de outubro, ela surpreende Marlon de maneira ousada. Invade o banheiro enquanto ele toma banho, tranca a porta e se aproxima, com um olhar carregado de desejo. Marlon, pego de surpresa, tenta manter o controle e impõe uma barreira inicial, mas Bárbara insiste. Com palavras provocantes, ela sugere que ele abandone a polícia para se dedicar ao kickboxing e a ela, construindo uma nova vida longe dos problemas que enfrenta. O clima de tensão e sedução se intensifica. Bárbara se mostra determinada, quase desafiadora, ao testar a resistência do policial. Marlon, fragilizado pelo término com Cami e tomado por uma mistura de carência e desejo, não consegue resistir por muito tempo. O resultado é um beijo intenso e ardente, que explode como a liberação de toda a carga emocional que ele vinha guardando. A cena é carregada de paixão, com os dois se entregando ao momento sem pensar nas consequências. No entanto, logo depois, o peso da consciência recai sobre Marlon. Apesar da entrega, ele não está disposto a abrir mão de quem é. Faz questão de deixar claro que jamais abandonará a carreira policial, que é parte fundamental de sua identidade. Quando Bárbara insiste, pedindo que ele reconsidere e volte à carreira de lutador, ele reage com firmeza. O beijo pode ter abalado suas defesas, mas não apagou sua convicção. Em um gesto de controle e reafirmação de sua postura, Marlon pega a chave, abre a porta e pede que Bárbara vá embora. O tom de sua voz não é de desprezo, mas de determinação. Ele não permitirá que ela decida por ele ou interfira em seu caminho. Bárbara, embora contrariada, não se dá por vencida. Sai do banheiro, mas não esconde no olhar o fogo da obstinação. Para ela, o beijo não foi apenas um impulso passageiro. Foi o sinal de que conquistou um espaço no coração do policial. A partir desse episódio, a trama ganha novas camadas de complexidade. Marlon,
dividido entre os resquícios de amor por Cami e a atração explosiva por Bárbara, terá que lidar com os conflitos internos que o consomem. Bárbara, por sua vez, se torna uma presença ainda mais provocadora, pronta para usar seu charme e sua determinação para conquistá-lo de vez. E Cami, ao perceber a aproximação dos dois, pode se ver diante de uma realidade dolorosa, a de que, ao recuar, abriu espaço para que outra pessoa ocupasse o lugar que um dia foi seu. Essa reviravolta promete mexer não apenas com os personagens diretamente envolvidos, mas também com todos ao redor. O público acompanhará um jogo de emoções intensas, onde paixão, desejo, orgulho e lealdade se entrelaçam em um enredo de tirar o fôlego. O que parecia apenas uma crise amorosa se transforma em um novo ponto de virada para a história, mostrando que, em Dona de Mim, o coração sempre fala mais alto, ainda que isso traga consequências imprevisíveis. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Marlon finalmente toma uma atitude drástica e prende Ronaldo, acreditando ser a melhor forma de conter o caos que o rival vinha provocando. A decisão, no entanto, não passa despercebida. Cami, indignada com a forma como tudo está acontecendo, pressiona Marlon a assumir outra postura. Para ela, não basta apenas neutralizar Ronaldo. É preciso garantir a segurança de Ryan e Dedé, que continuam vulneráveis. A jovem, firme em suas convicções, exige que Marlon se comprometa de verdade com essa proteção, deixando claro que não tolerará mais meias medidas. Enquanto isso, Léo enfrenta sua própria batalha. Ele tenta convencer Davi a adotar uma visão mais inclusiva para a campanha de lançamento de sua coleção. Determinado a transformar a moda em um espaço de representatividade, Léo defende que é hora de dar visibilidade a diferentes corpos, estilos e vozes. O embate de ideias mostra o choque de gerações e perspectivas dentro do universo criativo, mas também abre espaço para novas possibilidades. Cami, por sua vez, vive um momento de tensão emocional ao encarar suas diferenças com Marlon. O relacionamento dos dois parece cada vez mais atravessado por escolhas opostas e princípios em conflito. Apesar da aproximação em alguns momentos, a verdade é que a jovem não consegue ignorar as atitudes dele, que muitas vezes caminham contra os ideais que ela defende. Paralelamente, Ryan dá um passo importante em sua jornada pessoal. Ele devolve as armas à Vespa, em um gesto de ruptura com o passado, e aproveita para revelar uma descoberta alarmante. Fabiana instalou câmeras escondidas no salão. A notícia deixa todos em alerta, expondo a sensação de vigilância e manipulação que se instala no ambiente. Cansado da pressão e das constantes armadilhas, Ryan decide pedir demissão do salão, um movimento que surpreende a todos, mas que demonstra sua necessidade de encontrar liberdade e dignidade longe dali. Nesse cenário turbulento, Pam e Léo não deixam Cami sozinha. Eles oferecem apoio incondicional à jovem, reforçando a importância da amizade e da união em tempos de crise. Já Filipa, em um movimento arriscado, começa a se aproximar cada vez mais de Jaques, que aproveita a oportunidade para ampliar sua influência. As reviravoltas não param por aí. Jaques surge com um golpe certeiro. Anuncia que conseguiu interditar Rosa, um feito que mexe profundamente com a família e abala a confiança de todos. Ao mesmo tempo, Léo continua investindo em sua visão inovadora e convida Yara para ser modelo na campanha de sua coleção. O convite simboliza sua aposta em um futuro mais plural, diverso e ousado. Por fim, Jaques revela seu verdadeiro trunfo. Ele retomará o posto de presidente da Boaz. A declaração coloca novamente o vilão no centro do poder, prometendo um novo ciclo de conflitos e disputas. Entre traições, despedidas e alianças improváveis, os próximos capítulos mostram que ninguém está realmente a salvo no tabuleiro de jogos que se tornou a vida desses personagens. O destino de Ricardo tomará um rumo inesperado e aterrorizante em Dona de Mim. Tânia, já tomada pela instabilidade emocional, chegará ao limite de sua sanidade e protagonizará uma das cenas mais intensas da novela. A personagem, que até então oscilava entre a ambição e a amargura, terá uma virada sombria ao se ver diante da realidade de que perdeu de vez o controle de sua vida e das pessoas ao seu redor. A sequência começará logo após Tânia finalmente assinar os papéis do divórcio com Jaques.
Em vez de sentir alívio por encerrar oficialmente esse capítulo turbulento, ela ficará ainda mais perturbada ao flagrar o ex-marido em clima de cumplicidade com Filipa. Para ela, aquele momento será a confirmação dolorosa de que não existe mais espaço na vida dele, e que Filipa, a mulher que tanto despreza, conseguiu ocupar o lugar que julgava ser seu por direito. A cena do encontro entre Jacques e Filipa será o estopim para uma explosão de ódio. A expressão de Tânia mudará radicalmente. Seus olhos marejados de lágrimas se transformarão em faíscas de fúria. A rejeição, somada à sua incapacidade de lidar com frustrações, fará com que um lado sombrio de sua personalidade venha à tona, mais forte e incontrolável do que nunca. Ricardo, que estava ao seu lado nesse momento de dor, será a vítima inesperada desse surto. O advogado, que se envolveu com Tânia justamente após o abandono dela por Jacques, sempre acreditou poder ser o porto seguro da mulher. Ele tentou oferecer carinho, compreensão e uma nova chance para que ela reconstruísse sua vida. Porém, não esperava que o rancor da ex-esposa de Jacques fosse tão profundo a ponto de se transformar em uma obsessão doentia. Ao perceber a intensidade da reação de Tânia diante da felicidade do ex com Filipa, Ricardo ficará incomodado, mas não suspeitará do que viria a seguir. Transtornada, Tânia levará Ricardo para um ambiente isolado, sob o pretexto de querer conversar. No entanto, quando o advogado menos esperar, ela o surpreenderá com um gesto inesperado. Com mãos firmes e olhar descontrolado, algemará Ricardo à cama. Atônito, ele tentará argumentar, acreditando que aquilo era apenas um impulso passageiro. "Tânia, para com isso você está exagerando", dirá, tentando acalmá-la. Mas quanto mais ele suplicar, mais ela se mostrará dominada por um misto de raiva e desespero. Enquanto Ricardo se debate inutilmente, Tânia revelará, em frases desconexas, todo o turbilhão de emoções que a consome. Ela falará sobre a traição de Jacques, a substituição por Filipa e o vazio que sente dentro de si. Seu discurso será carregado de rancor e lágrimas, deixando claro que não consegue mais distinguir razão de delírio. Para ela, Ricardo não será mais o aliado de sempre, mas sim um inimigo em potencial, alguém que pode abandoná-la como todos os outros fizeram. O advogado, cada vez mais aflito, tentará se soltar das algemas, pedindo que ela recobre a consciência. "Você não precisa fazer isso, eu estou aqui com você", insistirá. Mas essas palavras, em vez de acalmá-la, parecerão inflamar ainda mais o ódio contido de Tânia. Num rompante de descontrole, ela partirá para a agressão física, agarrará um objeto próximo e, sem pensar duas vezes, acertará um golpe certeiro contra Ricardo. O impacto será brutal. Ricardo, completamente indefeso, ficará desacordado, desfalecido sobre a cama. Tânia, ofegante, olhará para o corpo inerte dele com uma mistura de choque e satisfação. Por alguns segundos, o silêncio no ambiente será perturbador, como se o tempo tivesse parado. Em seus olhos, surgirá uma centelha de arrependimento, mas logo ela será engolida novamente pela escuridão de sua mente transtornada. Essa virada marcará uma nova fase na trajetória da personagem. Tânia, que até então se mostrava apenas ambiciosa e ressentida, mergulhará de vez em um abismo de loucura. O ato de prender e golpear Ricardo será mais do que um crime passional. Será a materialização de sua perda total de controle sobre si mesma e sobre sua vida. O público verá, a partir dessa cena, o início da derrocada definitiva de Tânia. Se antes ela ainda podia ser vista como vítima das circunstâncias, agora passará a ser encarada como uma ameaça imprevisível. A novela mostrará com intensidade como a linha entre dor e obsessão pode ser tênue, e como alguém, ao se deixar consumir pelo ódio, pode se tornar irreconhecível até para quem a amava.
Jacques demonstra mais uma vez sua frieza ao confidenciar a Davi que pretende interditar judicialmente Rosa. Para ele, o episódio de desorientação vivido pela matriarca da família Boaz é a oportunidade perfeita para afastá-la das decisões e assumir de maneira definitiva o controle dos negócios. O comentário causa espanto, pois deixa evidente que Jacques não enxerga fragilidade ou preocupação com a avó, mas sim uma brecha legal a ser usada em benefício próprio. Samuel, por sua vez, sente o coração apertado diante da possibilidade de que Jacques leve adiante esse plano cruel.
Ele conhece bem a ambição do irmão e teme que a saúde emocional de Rosa seja usada como arma num tribunal. O medo é ainda maior porque Rosa, em seu momento de confusão, não reconhece Jacques. Essa recusa em identificá-lo, embora fruto da desorientação, pode ser explorada como argumento para comprovar incapacidade. Enquanto o ambiente familiar se tensiona, Ricardo deixa claro para Tânia que não se casará enquanto ela mantiver qualquer tipo de ligação com Jacques. Ele não aceita a sombra de um homem tão manipulador pairando sobre sua relação. Para Ricardo, o compromisso matrimonial só será possível quando houver total afastamento dessa influência nociva. A decisão surpreende Tânia, que percebe o quanto suas escolhas anteriores ainda repercutem no presente. Em outro núcleo da família, Cami e Jussara recebem estarrecidas a notícia sobre a nova chefia da Boaz. As duas não esperavam mudanças tão rápidas e se veem obrigadas a repensar seus papéis diante da reviravolta. A revelação gera questionamentos sobre os rumos da empresa e quem de fato estará à frente do poder. Enquanto isso, Léo procura Stephanie para desabafar. Ele se mostra esgotado com as pressões constantes e admite sem rodeios que seu coração continua pertencendo a Sofia. O amor, apesar das dificuldades, não se apagou, e a confissão vem carregada de emoção. Stephanie, solidária, escuta atentamente e compreende a profundidade do dilema vivido por ele. No hospital, Rosa começa a recuperar a consciência. Ao abrir os olhos, demonstra clareza suficiente para afirmar a Samuel que não aceita a presença de uma cuidadora. Para ela, seria como reconhecer uma fraqueza que ainda não está pronta para assumir. Samuel, embora preocupado, respeita a vontade da avó, ciente de que a imposição poderia apenas fragilizá-la ainda mais. Já Cami e Marlon resolvem pressionar Ryan sobre a invasão ao salão. Eles querem respostas, pois acreditam que o jovem saiba mais do que aparenta. A tensão da conversa é evidente, e Ryan se mostra desconfortável diante do interrogatório. A desconfiança paira no ar, levantando dúvidas sobre quem realmente está por trás dos incidentes. A situação se torna ainda mais alarmante quando Cami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador. O teor do recado é perturbador e deixa claro que o perigo continua rondando sua vida. A jovem sente o medo crescer, mas ao mesmo tempo a raiva de ver sua intimidade e segurança invadidas por alguém que se esconde nas sombras. Essa ameaça renova a necessidade de agir com cautela, mas também desperta nela a determinação de enfrentar o inimigo que insiste em persegui-la. Entre conflitos familiares, ameaças externas e dilemas amorosos, a trama da família Boaz se intensifica. O futuro de Rosa, a ambição de Jacques, a luta de Samuel para proteger a avó, o amor conturbado de Léo e Sofia e os mistérios que cercam Cami compõem um cenário de alta tensão, onde cada decisão pode desencadear consequências irreversíveis. Após finalmente assinar o divórcio com Jacques, Tânia verá sua vida virar de cabeça para baixo. Durante anos, ela alimentou uma obsessão doentia pelo empresário, suportando humilhações e acreditando que poderia reconquistá-lo. No entanto, a cena de Jacques aos beijos com Filipa será o golpe final. Consumida pelo rancor e pela frustração, Tânia decidirá que não descansará até destruir o homem que tanto a feriu. O desejo de vingança logo se transforma em um plano arriscado. Tânia usará Ricardo como peça-chave para atingir Jacques. Em um jogo sedutor, ela levará o rapaz para a cama, mas a noite de prazer se tornará uma armadilha. Enquanto Ricardo estiver vulnerável, Tânia sacará um par de algemas e o prenderá à cabeceira da cama. Surpreso, ele tentará reagir, mas será atingido por um golpe certeiro na cabeça que o deixará inconsciente. Com Ricardo desacordado, Tânia pegará seu celular e, vasculhando os arquivos, encontrará a prova que tanto buscava. Um vídeo que mostra Jacques sabotando o carro de Abel, cortando os freios que resultaram em sua morte. É a confirmação de que o empresário não apenas armou contra o sogro, mas também fez Wanderson pagar o preço de um crime que não cometeu. Determinada a usar esse trunfo, Tânia fugirá da cena levando o aparelho. Pouco depois, Ricardo recobrará os sentidos. Apesar da dor e da confusão, ele consegue enganar Tânia e acionar a polícia, que rapidamente começa a procurá-la. A mulher, percebendo que está cercada, escapa às pressas para não ser presa em flagrante. Seu destino, no entanto, já está traçado. Ela precisa recorrer a alguém que conheça a verdadeira face de Jacques e que também tenha motivos para querer vê-lo destruído. É nesse momento que surge o nome de Wanderson. No passado, Jacques o incriminou,
fazendo com que a culpa pela morte de Abel recaísse sobre ele. Perseguido pela polícia e sem condições de provar sua inocência, Wanderson foi obrigado a fugir, carregando a pecha de assassino. Agora, com a revelação do vídeo, Tânia encontra nele o aliado perfeito para sua vingança. Decidida, ela entra em contato com o antigo comparsa. Ao telefone, insinua que possui em mãos a prova definitiva capaz de inocentá-lo e, ao mesmo tempo, derrubar Jacques de uma vez por todas. Wanderson, cauteloso, mas cheio de esperança, escuta atentamente cada palavra. A promessa de limpar seu nome e retornar sem medo reacende nele a chama da revanche. Assim, Tânia prepara o terreno para um retorno triunfal. A aliança entre os dois promete incendiar o destino de Jacques, que até então acreditava ter se livrado de todos os inimigos. O vídeo guardado no celular de Ricardo se torna a peça-chave de um jogo perigoso, capaz de expor a verdade diante de todos e derrubar o império de manipulações que o vilão construiu ao longo dos anos. Entre traições, revelações e uma sede implacável por justiça, a volta de Wanderson marcará uma nova fase da trama. Jacques, que sempre se julgou intocável, finalmente sentirá o peso das próprias escolhas quando tiver de encarar os fantasmas do passado e a união explosiva de dois inimigos que não medirão esforços para vê-lo ruir. Samuel, tomado pelo orgulho e por uma mágoa mal resolvida, decide abrir o coração para Ryan. Em tom firme, ele confessa que não deseja que Sofia conviva com ele, deixando claro que não se vê preparado para assumir esse papel de pai presente. Ryan, ainda surpreso com a revelação, percebe a dor escondida nas palavras do amigo, mas não ousa questioná-lo diretamente. É nesse momento que Léo, sempre leal, entra na conversa. Com postura protetora, ele apoia Samuel, reforçando que talvez seja mesmo melhor manter distância, acreditando estar zelando pelo bem da menina. Enquanto isso, em outro cenário, Nina se aproxima de Filipa com um olhar sereno e conselheiro. Percebendo a resistência da amiga em aceitar qualquer tipo de ajuda, ela insiste que Filipa repense sua decisão e considere aceitar a mão estendida de Jacques. Nem toda ajuda é uma armadilha. Às vezes precisamos abrir espaço para quem quer somar, argumenta Nina, fazendo Filipa refletir, ainda que de maneira relutante. Davi e Ayla, por sua vez, chegam a um acordo importante. Permitem que Léo assuma a responsabilidade temporária de cuidar de Sofia. O gesto representa confiança, mas também uma forma de aliviar a tensão que paira sobre a família. Léo, emocionado, sente que enfim pode dar à menina a estabilidade que ela tanto precisa. Caco, movido pelo desejo de se redimir, procura Ayla. Com a voz embargada, pede uma chance para fazer parte da vida das crianças. Ele sabe que errou no passado, mas tenta provar que agora está disposto a mudar. Ayla, dividida entre a desconfiança e a esperança, ouve em silêncio, deixando no ar a dúvida sobre se realmente permitirá essa reaproximação. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Enquanto isso, Rosa, em tom confidencial, comenta com Filipa sobre o grave acidente de Olivia. A notícia cai como uma bomba, trazendo à tona lembranças dolorosas e aumentando o clima de tensão que já pairava sobre todos. Filipa sente o peso da informação, mas guarda para si o turbilhão de emoções que a assola. A inquietação de Léo não tarda a se revelar. Incomodado com a postura de Samuel, ele o confronta diretamente sobre a guarda de Sofia. "Você não percebe que está abrindo mão da própria filha?" questiona, tentando fazê-lo enxergar a gravidade da decisão. Samuel, porém, se mostra irredutível, reforçando que acredita estar agindo pelo melhor. Nesse turbilhão de decisões, Jeff também toma uma posição. Vendo a vulnerabilidade de Ryan, ele resolve apoiá-lo, oferecendo força e cumplicidade. A amizade entre os dois se fortalece, provando que, mesmo em meio às adversidades, ainda existem laços de solidariedade. O momento mais duro chega quando o juiz finalmente dá seu veredito. O pedido de guarda de Samuel é negado. A decisão cai como um golpe pesado, selando de vez o afastamento legal entre pai e filha. Samuel, embora tenha declarado não querer Sofia consigo, sente a ferida aberta pela sentença. É então que Léo, movido por um senso de dever e amor pela menina, decide agir. Ele entra com um pedido para obter o direito de responder pelos cuidados de Sofia. Para ele, não é apenas uma questão de responsabilidade, mas de amor genuíno. Com isso,
Léo se coloca no centro de uma batalha emocional, disposto a tudo para garantir que Sofia tenha o lar e a proteção que merece. Davi será surpreendido por uma revelação devastadora que colocará em xeque tudo o que sabia sobre sua própria família. O jovem ficará perplexo ao descobrir um passado secreto de sua mãe, Olívia, e o responsável por trazer essa verdade à tona será ninguém menos que Jaques. O vilão, sempre manipulador, deixará o rapaz em estado de choque ao confessar que viveu um romance proibido com a mulher que Davi mais ama e respeita. Tudo terá início quando Davi, em um momento de acaso, flagrar Jaques e Filipa trocando beijos escondidos. A cena o revolta, mas o que vem em seguida o atinge ainda mais. Em tom de desprezo, Jaques compara Filipa a Olívia, insinuando que mãe e filha não são assim tão diferentes. A insinuação deixa Davi confuso e desconfiado, levando-o a questionar o tio de forma direta. Mas com a minha mãe, foi só um beijo mesmo? Jaques, sentindo-se instigado e ao mesmo tempo satisfeito por provocar o sobrinho, decide não mais esconder o segredo que guardou por tantos anos. Servindo um drink com calma calculada, começa a narrar os acontecimentos de forma quase teatral. Eu nunca contei isso para ninguém, porque prometi para sua mãe. Mas agora, depois de tantos anos, seu pai já morreu. Não sei se ainda faz sentido manter esse silêncio, dispara, deixando Davi atônito. Sem rodeios, o vilão assume que viveu um romance com Olívia, revelação que abala as estruturas emocionais do rapaz. A ideia de que sua mãe manteve uma relação com Jaques, justamente enquanto era casada com Abel, o deixa indignado. Enquanto ela era casada com o papai, questiona em tom de acusação. Jaques, sem demonstrar arrependimento, confirma. Foram poucas vezes, um caso na verdade. Mas para mim foi forte. Eu estava apaixonado por ela. E podia ter esfregado isso na cara do Abel. Nossa, como eu sonhei com isso. As palavras soam como uma facada em Davi, que reage com dureza. O jovem não consegue aceitar a frieza com que o tio fala de um amor proibido, transformando algo íntimo em motivo de vingança contra Abel. A decepção com Jaques cresce ainda mais quando percebe o prazer que ele demonstra ao relembrar o passado. Mesmo assim, Jaques tenta suavizar a situação, apelando para a memória de Olívia. Pela sua mãe, eu nunca contei. Queria guardar alguma coisa real e pura do que a gente teve. Queria ser digno dela, provar que podia ser íntegro, entende? Você é meu sobrinho favorito, é a minha família. Por isso eu te contei. Só te peço uma coisa, não revele a ninguém. Davi, ainda confuso e dilacerado por dentro, se vê encurralado. Parte dele deseja expor a verdade, colocar Jaques contra a parede e confrontar sua mãe. Outra parte, porém, teme a dor que essa revelação poderia causar a Olívia, já fragilizada pelo peso da vida. Entre a raiva e a lealdade, o jovem decide, ao menos por enquanto, guardar o segredo. Mas a confiança entre sobrinho e tio jamais será a mesma. O olhar de Davi muda para sempre, e Jaques, mesmo acreditando ter conquistado sua cumplicidade, não imagina a tempestade que acabou